Pessoal, minhas crianças, bom dia, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade à nossa revisão, a aula de hoje ela está fundamentada no capítulo 6, página 58 do nosso livro didático, que trata sobre a evolução dos seres vivos. Então, para a gente já começar, como que as características são adquiridas? As características são adquiridas a partir das informações que estão armazenadas no núcleo da célula, no material genético, no DNA. Mas não é só isso. Ela também vai refletir um pouco do ambiente desse ser vivo. Então, por exemplo, quando a gente tem a fusão entre as características hereditárias e a ação do ambiente, a gente tem aquilo que a gente chama de indivíduo e a sua aparência externa, que mais tarde vocês vão aprender que se chama fenótipo, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Algumas características, elas dependem do meio em que o ser vivo está. Então, uma planta, como a do exemplo aqui, que são duas plantas da mesma espécie, quando elas são colocadas em situações diferentes, elas vão responder de formas diferentes. Se ela tiver mais ou menos água, ou até qualquer animal, né, com mais ou menos água, com mais ou menos nutrientes, com mais ou menos radiação. Aqui a gente tem uma planta que ela tinha bastante água e tinha nutriente, ela estava crescendo, a sua raiz ela estava crescendo proporcionalmente. Aqui a gente tem uma planta que ela tinha pouca luz. Então, ela tende a se esticar mais para poder tentar alcançar a luz. E aí ela ficou com as folhinhas de baixo amarelinhas, né? Gastou muita energia para poder estiolar, que é o nome que se dá. E, por conta disso, ela não cresce da mesma forma. Eu gosto de dar o exemplo de um animalzinho. Você tem um gatinho que você pegou na rua, né? Então, você levou ele para sua casa, você deu ração, você cuidou, você leva para o veterinário, ele é um animalzinho saudável. O irmãozinho desse gatinho que você deixou lá na rua, né, porque você não pode carregar todos os gatos para dentro de casa, né, provavelmente sua mãe não vai deixar, ele vai crescer abandonado, vai crescer sem comida todo dia, vai com algum tipo de parasita, com algum tipo de pulga. Então, é um animal que provavelmente ele vai ter uma vida menor, uma curta vida, em relação àquele que você levou para casa, certo? Bom, mas como que a gente explica a evolução dos seres vivos? Existem várias teorias, certo? A gente vai falar das 3 que tem no livro. Quais são as 3 teorias que tem no livro? A teoria do criacionismo e fixismo, teoria do transformismo de Lamarck e a teoria da seleção natural. A teoria do criacionismo e fixismo é a teoria que diz que Deus deu origem a todas as criaturas existentes na Terra. Não é só o Deus da religião cristã, né? Mas esse tipo de teoria ele está presente no livro sagrado de várias religiões. Lá no livro tem, por exemplo, além da Bíblia, o Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, e o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. E muita gente acredita nisso, certo? Então, nessa teoria diz o quê? Que espécies são criadas por uma entidade superior e que essas espécies elas não mudam e nem mudarão ao longo do tempo. Elas foram criadas de um jeito e assim elas ficarão. Aqui eu queria dar um zoom na imagem que tem no livro de vocês, é muito bonito, né? Que é a criação de Adão, né? Uma obra de Michelangelo que está pintada lá na abóbada, na parte do alto de uma sala que tem na Capela Sistina, no Vaticano, certo? Muito bonito. Então, a próxima teoria é a teoria de teoria de Lamarck, o transformismo de Lamarck. Então, nessa teoria tem escrito que espécies tendem a ficar mais complexas em função das necessidades impostas pelo ambiente. Então, são 2 as leis de Lamarck. A primeira lei delas é chamada de uso e desuso. Então, diz o quê? Que as necessidades impostas pelo ambiente levam organismos a mudarem seus hábitos e essas mudanças de hábito alteram os padrões de uso e de desuso dos órgãos. Se o uso de um órgão for frequente, como é o caso do exemplo do pescoço da girafa, ele se desenvolve. No caso do uso ser reduzido, o órgão tende a diminuir, atrofiar e até desaparecer. Ele dá o exemplo da cobra, né?
Ele diz que as cobras teriam se atrofiado e desaparecido por falta de uso. A segunda lei de Lamarck diz o quê? Que somente as alterações provocadas pela adaptação ao ambiente seriam passadas para os descendentes. Então, no caso de você, por exemplo, como tem o exemplo lá do livro, se você cortar o rabo do cachorro, isso não vai passar para o filhote dele, porque isso aí não tem a ver com o ambiente, tem a ver com um acidente ou alguma coisa que é provocada não pelo ambiente, só as alterações ambientais que seriam passadas para os descendentes. E a última teoria, a teoria de Darwin, né, a teoria da seleção natural. Então, a gente conhece atualmente isso como evolução. Como que Darwin chegou à conclusão de elaborar essa teoria? Ele analisou fósseis de animais extintos e comparou com os animais atuais. Ele, por exemplo, encontrou fósseis de preguiça gigante, de tatu gigante. E aí ele falou, poxa, esse animal, ele parece muito com o animal atual. Será que esse animal não deu origem? Será que o ambiente não foi selecionando quem estava mais adaptado àquele ambiente? Porque os ambientes são diferentes. Tem ambiente que é mais seco, tem ambiente que é mais cheio de água, tem ambiente que tem muita radiação, tem ambiente, por exemplo, próximo aos polos, vai ficar muito tempo sem luz, né? Durante o inverno a luz é muito pouca. Então o organismo ele tem que estar adaptado a esse ambiente. Bom, ele tinha essa ideia e ele conseguiu escrever a partir da análise do formato do bico de diferentes espécies de aves chamadas de tentilhão. Então, essa figura tem lá no livro, ela não está exatamente como a do livro, certo? Porque ela está em inglês. Então, lá no livro da gente não tem essa separação, né? Que são aves que são aéreas, assim, que ocupam árvores. Há uma única ave que é chamada de canora, que é um tentilhão assobiador, né? Que é essezinho aqui. E as aves que elas têm um comportamento mais terrestre, elas gostam de ficar mais no chão, como é o caso, por exemplo, do pinguim, né? Um animal que ele gosta de ficar mais no chão. Então, o que ele viu? Que as aves que comem frutas, elas têm um bico de tipo do papagaio, que ele tem uma dieta vegetariana, ele quebra, né, essas frutas, mas não tem assim, uma força muito grande. Já, por exemplo, os comedores de sementes, eles têm um bico que tritura, que quebra, porque semente é dura. E ele também viu que os insetos que comem insetos, ou as aves que comem insetos, têm bicos ou bicos agarradores ou bicos sondadores, que vão entrar dentro de buraco. Então, o tipo do alimento vai condicionar o tipo do bico do animal. Então, se o animal ele come um insetinho que fica dentro de um buraquinho, lá dentro da casca da árvore, quanto mais fininho esse bico, ele vai conseguir chegar até esse final desse buraco, pegar esse inseto, essa larva e conseguir se alimentar. Então, se ele consegue se alimentar, ele consegue se reproduzir. Se ele consegue se reproduzir, ele passa essa característica para o seu descendente. Então, é muito interessante isso. Fazer esse tipo de associação foi uma inovação, né? Ele chama isso... esse tipo de estudo foi um dos pontos principais para a criação da teoria de Darwin, conhecida como teoria da evolução por meio da seleção natural ou teoria da seleção natural. Aí tem aqui um parágrafo que é muito importante. Ele diz assim: quando os indivíduos de uma espécie se reproduzem, os filhos são muito semelhantes aos pais, mas nunca iguais a eles. Ou seja, ocorrem variações. Ao longo de grandes intervalos de tempo, adaptações podem ser originadas devido ao lento acúmulo de variações, geração após geração. Bom, essa teoria é uma teoria. Existem vários estudos atuais que estão dizendo que essas teorias não são muito corretas, né? Que essas aves elas não têm um parentesco assim tão evidente do ponto de vista genético, né? Cabe a vocês, futuros estudiosos, quem sabe, desvendarem esses mistérios da evolução. Aqui a gente pode partir para um estudo, uma revisão da aula passada, que ela diz o quê? Que, por exemplo, a gente tem aqui, um gênero, outro gênero. Então, aqui a gente tem duas aves de um mesmo gênero, outro gênero, e aqui, várias aves de um mesmo gênero. Aqui tem 5 espécies diferentes do gênero Geospiza. Né? Então, aqui a gente tem 2 espécies diferentes do gênero Camarincus.
Então, a gente lembrar, né, que o nome científico é composto do gênero e o epíteto específico. Bom, e quais são as adaptações, né, que ele coloca? São muitas, certo? Eu vou só citar as duas que tem no livro de vocês. São camuflagem e mimetismo. Existe uma confusão muito grande do que é camuflagem e do que é mimetismo, mas a gente vai resolver isso aqui agora. Camuflagem. Animais com características corporais que os tornam parecidos com o ambiente em que vivem. Eles não ficam parecidos com outro animal, eles ficam parecidos com o meio. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo da coruja, que ela está bem parecida com a casca da árvore onde ela costuma ficar. Então, dessa forma, ela consegue ficar escondida. Aqui é a mesma coisa. Esse gafanhoto, né? Esse inseto, ele está parecido com a folha. Então, ele consegue ficar escondido ali. Isso é a camuflagem. As características corporais o tornam parecidos com o ambiente que vivem. E assim ele consegue não ser visto pelo seu predador. Ele se camufla. E aí, dessa forma, ele consegue viver mais, certo? A outra é um mimetismo. No mimetismo, existe uma adaptação onde um organismo apresenta características que o deixa parecido com o indivíduo de uma espécie diferente da sua. Então, aqui a gente tem, de longe, um predador pode olhar isso aqui e ver que é uma coruja. E aí ele vai ser enganado. Na verdade, se for, por exemplo, uma ave que come borboleta, ele não vai chegar aqui, porque pode ser uma ave que, inclusive, seja alimento para essa coruja. Então, ele vai ter medo. Então, essa característica que surgiu aleatoriamente na espécie da borboleta, ela se fixou porque as borboletas que possuem essa característica de ter esse olho na asa, né, esse olho falso na asa, conseguem se defender mais dos predadores. O outro exemplo que tem no livro é da cobra verdadeira e cobra falsa. Como é que a gente sabe? Você bota o dedo lá, ela pica, se você morrer, ela é verdadeira. Não, né? Se você vê uma cobra, você corre. Né? Não precisa matar também. Você vai pegar e vai ficar olhando essa cor de advertência vermelha, vai fazer com que você se afaste e outros predadores. Então, uma cobra que ela nasceu parecida com a cobra coral verdadeira, ela vai fazer o quê? Ela vai viver mais. Né? Ela vai afastar o predador. Então, é muito importante que vocês façam as atividades do livro, certo? Se tiverem dúvidas, me procurem para responder. A gente já respondeu essa questão 7, ela é muito interessante, a gente já fez ela em sala. E agora é só estudar para a nossa avaliação, ok? Então, como eu falei no outro vídeo, acho que eu não sei se eu falei, mas vou falar agora, deem um like, se inscrevam no canal, porque isso me incentiva a continuar fazendo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando e bons estudos.